Gente, vocês estão me escutando? Se eu aparecer, vocês me veem? Porque ou Sim, eu acho que travou do Álvaro. porque eu acho que tem como você mandar uma mensagem para ele, Sofia, para ver se o que aconteceu? Eu vou entrar em contato com ele. Tá. E Ana, quem tá fazendo as autorizações, se eu não me engano, é a Sofia. Assim que ela resolver a questão do Álvaro, ela autoriza todo mundo a entrar. Você não faz, tem coisa pra fazer em casa, faça em casa as coisas. Uma coisa é você sair de casa, você vem pra casa de pouquinho. Pra que vocês vão sair da casa dos anos? Nós vamos lá sair, só sair, voltar, você entendeu? Ficar circulando. O povo da necessidade de circular. Eu peguei e saí agora. Eu peguei a pasta dela para. Já aproveitou, eu falei isso com o Giovanni, já aproveita, já passa lá e já vem pra casa. Eu já peguei farinha em frente, eu entrei no congelador. Voltei. Desculpa, gente. Pode continuar. Então tá. Então, a possibilidade de aprender um novo idioma e... eu não sei como funciona. Eu vou falar do certificado de proficiência depois, mas algumas pessoas, elas viajam e... Por exemplo, acho que especialmente no caso de países de fala hispanohablantes, e não se esforçam tanto por... Eu não tive contato com brasileiros que estudam aqui, mas eu tenho conhecidos brasileiros, tipo assim, não tive contato estudando com brasileiros, mas eu estou numa residência estudantil que há muitos brasileiros, e eles têm contato com outros brasileiros que estudam medicina, basicamente, e o que eles me dizem é que muitas vezes eles não se esforçam para aprender o idioma. Isso me parece muito ruim, porque, no caso, vamos supor, de intercambista que vem para cá, porque não, vamos supor, no caso da UBA não exige o certificado de proficiência, vem para cá sem domínio de idioma, primeiro, não aproveita totalmente o curso, porque podia aprender muito mais, seja de conteúdo, seja em contato com os professores, porque não tem condição de conversar com eles, e passa uma imagem ruim da UFMG, porque vamos supor, se reiteradamente alunos chegam e não conseguem se pôr como alunos excelentes, o que a UBA ou as outras universidades da América Latina ou qualquer outra universidade do mundo vem é como uma espécie de deficiência. Claro que eles não vão olhar aluno por aluno e dizer, não, você não está se comportando bem, vocês todos vêm dessa universidade. Mas nós temos um compromisso institucional com a UFMG, então me parece adequado. E, para mim, o idioma é a coisa mais importante de intercâmbio, no quesito profissional, porque, tipo, eu posso estudar bem na minha universidade, na UFMG, posso mandar e-mail para os professores, no caso, na pandemia, eu não estou conseguindo ver pessoalmente no professor. Então, o que eu faço aqui com os professores, eu podia fazer da minha casa. Mas a possibilidade de entrar em outra cultura completamente distinta, outro sistema linguístico completamente distinto, é muito valiosa. E agora eu falo do certificado de proficiência, que depende de cada universidade. Não, a DRI, ela não... Depois, no final do edital, quando já está um pouco mais avançado o processo, ela libera uma lista com cada faculdade e com os requisitos de proficiência. Mas é importante que você se prepare antes para não ser pego de surpresa. Então, se você já sabe qual universidade que você quer ir, dá uma olhada no site e verifica qual que é o nível mínimo que eles exigem para que você possa se matricular nela, na faculdade. Isso é importante porque a DRI coloca as coisas tudo muito em cima da hora. Eu passei
muito perrengue com a DRI. Não sei, tipo, não reclamo provavelmente do trabalho deles, acho que eles também estão meio loucos lá, tem muita coisa para resolver, mas eu tive muito perrengue com eles. E algumas coisas, tipo, data certinha, e vamos supor, um certificado de proficiência demora muito, porque tem data específica para fazer o exame, tem data para receber o resultado, e vamos supor que você deixa para fazer em cima da hora, e o resultado não chega a tempo de você poder apresentar para a DRI. Então, é bom fazer com uma certa antecedência, e além dos certificados, que são os internacionais, como IELTS, o TOEFL, tem o do SENEX, o processo de aplicação de exame se dá duas vezes por ano. É um valor, acho que é 220 para não fumpista e 110 para fumpista. E esses certificados servem, salvo engano, para todas as universidades pelo Minas Mundi. Eu estou vendo que tem uma pergunta que se tem um site que mostra as faculdades. Acontece da seguinte maneira, tem uma lista geral das faculdades que a DRI apresenta no sentido, nós temos cooperação com todas essas universidades no mundo. Só que as universidades que vão vir com vagas não significa que são todas aquelas. Porque eu conto um caso. Quando eu estava apresentando o certificado de proficiência, eles pontuam o certificado de proficiência, por isso que é importante também ter. São 10 pontos para cada, no geral, se você tipo, pontua, fecha o certificado, e eles vão dando graduando com base na pontuação que você conseguiu na proficiência. E eu apresentei um certificado de chinês, porque eu queria ponto, né? Tipo, falei, vou apresentar. E eles não consideraram meu certificado. Aí eu apresentei, falei com eles, não, vocês têm cooperação com universidades chinesas, como é que vocês não aceitam meu certificado? E simplesmente falaram que não aceitava e tudo bem, não podia fazer nada. Mas aí quando eu fui ver a lista de faculdades que foram atendidas pelo programa, não tinha nenhuma universidade chinesa incluída. Então, isso me fez ver que nem todas as universidades, elas efetivamente vão ser contempladas no edital de um ano ou outro. Espera só um minuto que eu vi que apareceu uma mensagem aqui. Deixa eu ver. Aprendeu depois de entrar na faculdade. Você aprendeu na faculdade? Tá. O espanhol, eu não era fluente. Aí eu entro no outro aspecto da proficiência. Em geral, as faculdades americanas e europeias, elas elas exigem um certificado de proficiência. Você não consegue ingressar sem um certificado. Mas as faculdades da América Latina, pelo programa que eu vi, que era o Santander e o Scala, elas davam uma orientação. É bom que você tenha um nível B2, salvo engano, B2 ou B1, mas não é requisito. Então você pode vir sem ter que apresentar o certificado. No meu caso, a UBA depois ia fazer um exame para avaliar o nosso conhecimento. Não era classificatório, era só para nível de orientação. Mas eles não exigiam. E o que aconteceu comigo é que, como eu não tinha certificado para os outros lugares, porque eu não tava, como eu disse, eu não tinha um preparo para intercâmbio, eu não pensava em fazer intercâmbio, tecnicamente, eu não tinha certificado e falei, a UBA é uma boa universidade, hoje é a melhor universidade da América Latina, tem bons professores, tinham 2 linhas de pesquisa que me interessavam muito, e, eu ia aprender espanhol, era melhor do que ir para Portugal e aprender a falar português de Portugal. Aí, eu não sabia nada de espanhol, não sabia falar nem eu em espanhol. E vou na fé. Comecei a estudar no final de dezembro, no início de dezembro. Estudei 3 meses, para 5 horas por dia estudando. Aí quando eu cheguei aqui, eu já entendi as pessoas, conseguia falar. Claro que não era, nossa, eu sou um hispanohablante. Mas eu estava no nível intermediário que permitia participar das aulas da UBA, entender e responder com tranquilidade. Então, não necessariamente você precisa saber o idioma antes para poder ir para a universidade. Ou sabê-lo bem, em certo sentido. Você pode usar o intercâmbio justamente para incrementá-lo, para aprender. Só que no caso de determinadas universidades que existem um certificado, você tem que ter uma noção, porque senão você não consegue o certificado. E no caso de outras universidades que não exigem, como o caso da América Latina, é bom você saber o mínimo para poder conseguir sobreviver aqui. Porque, no caso, eu tenho uma carga de leitura muito grande. Se eu não conseguisse ler as coisas, não conseguisse escrever, não conseguisse responder, eu ia ficar 2 semanas lendo um texto e não ia avançar nada. Então é importante ter um conhecimento mínimo. E se alguém vai, por exemplo, no início do ano, eu acho que o período de férias é excelente para poder focar, porque você tem basicamente o dia inteiro. Foi basicamente o que eu fiz. Focava, escutava espanhol, até que ficou meio que pregado na minha cabeça. E me parece que sobre o certificado de proficiência, essa informação importante que eu queria dar para vocês. Como eu consegui a bolsa? Eu te respondo daqui a pouco, Maria. Porque eu só quero falar uma coisa antes sobre correspondência de matérias.
É possível, sim, que se correspondam, que matérias que você cursou na outra faculdade de intercâmbio sejam reconhecidas na UFMG. Inclusive, eu não sei como funciona com Minas Mundi, mas com Scala tinha uma tabela. Não, com Minas Mundi também funciona assim. Tem uma tabela que você coloca a disciplina que você vai cursar no lugar que você está indo e a disciplina que corresponde a nível de UFMG. Porque você vai ter elas reconhecidas quando você volte. Tem que botar carga horária, tem que olhamento, umas coisas assim. É simples, não é nada difícil não, mas tem como ser reconhecido. E você pode ir para qualquer curso, em tese. A DRI não entra nesses assuntos, quem tem que aprovar é o colegiado. Então é bom, caso você queira ir para uma não sei, uma pessoa está cursando História e quer para estudar Engenharia Mecatrônica. Então, o que ela faz? Ela apresenta uma argumentação dizendo por que ela quer fazer isso, por que é importante para ela. O mesmo caso do direito, você está indo para o curso que não tem nada a ver com direito, é bom para que a IASCA não indefira o seu pedido, que você apresente uma justificativa, para evitar problemas. E respondendo agora a Maria sobre como eu consegui a bolsa. Tem alguns programas de intercâmbio. Tem o Minas Mundi, o Scala, o Santander e a Mobilidade Livre. A Mobilidade Livre é basicamente, você conversa diretamente com a universidade, você consegue a vaga, e a UFMG ela te facilita algumas coisas que eu não sei bem o que é, para que você consiga fazer o intercâmbio. Então, é bem livre, você se vira nos 30 e depois você comunica com a UFMG. Com a UFMG. O Minas Mundi é o clássico, que atinge a maior parte. Pessoal, vocês conseguem me ouvir? Porque eu creio que caiu só a chamada do Álvaro. Eu consigo. Então vamos esperar mais um pouco, né? Parece que ele está tendo problemas com a conexão. Nossa. Voltei, gente. Desculpa de novo, eu mudei de lugar para ver se eu consigo. Não, para que não aconteça de novo. Hoje a internet tá meio ruim aqui, então não sei o que aconteceu. Mas tá bom. Voltando. Então tem o Minas Mundi, tem o Scala, tem o Santander e tem o Mobilidade Livre. Então, o Minas Mundi tem toda aquela parte da entrevista, possivelmente tem a parte da entrevista e a parte da carta de apresentação, confirme com a DRI, e que eu estava dizendo. É melhor que vocês incomodem a DRI, ponham todo mundo lá que tá louco, que você, ou em lugar de que vocês percam algum documento ou percam alguma data porque não perguntaram. Então, perguntem, liguem. Tipo assim, façam alguma coisa para deixar caótico. E tem uma possibilidade do Minas Mundi ter bolsa, mas eu acho que é exclusivo para o segundo semestre, porque parece que os primeiros programas a serem atendidos com bolsa são o Scala e o Santander. E depois, caso sobre dinheiro, a verba vai para o Minas Mundi. Então vai depender muito da dotação orçamentária da UFMG.
O Santander é um programa de universidades ibero-americanas, então eles te dão uma bolsa de, creio, de R$ 12.500 para você ficar 6 meses em uma universidade, que seja na América Latina, América ou Caribe, salvo engano, e na Península Ibérica. Aí você pega esse dinheiro e tem que se virar. Então, paga a passagem com esse dinheiro, paga o seguro com esse dinheiro, o seguro é necessário. Você não consegue viajar sem ter o seguro. Paga a sua hospedagem, estadia e tudo, para você manter. O Scala é um pouco diferente e me pareceu o melhor. Não só por conta de como é disposto, mas também como as universidades que são atendidas pelo Scala, que eram um pouco melhores e eram mais universidades que eram um pouco melhores que as universidades do Santander. Funciona da seguinte maneira. O programa Scala ele é derivado de uma associação na América Latina para cooperação entre universidades para intercâmbio docente e discente. Aí, a universidade, no caso dos discentes, a universidade anfitriã, ela te dá uma contrapartida moradia e alimentação, e a de origem te paga hospedagem e o seguro viagem. A UFMG, no meu caso, a UBA não tem nem hospedagem e nem refeitório, então eles me dão uma bolsa mensal para eu poder pagar onde que eu vivo e comprar comida e tudo, e o valor que eles me dão é tranquilo, então minha família não tem que arcar com nada. Claro que depende muito do que cada um gasta, no caso eu cozinho para mim, eu não gosto da comida daqui, para dizer a verdade. Eu cozinho para mim, não faço gastos que são desnecessários. Então, isso me permite viver e adotar bem a bolsa. E a UFMG, ela dava os seguintes valores: o preço da passagem e o preço do seguro de viagem. E como acontecia? Você te dá uma classificação da FUMP, você tem a classificação da FUMP, você tem que apresentar ela depois. E com essa classificação, eles te dão um determinado valor. O valor que eu recebi, eu sou FUMP 1, e o valor que eu recebi foi de R$3.000. Então, para vocês terem uma orientação, aí FUMP 2 recebe um pouco menos, FUMP 1 recebe um pouco menos. E com esse valor, você tem que pagar tanto o seguro quanto a passagem. O que aconteceu é que a UFMG demorou muito para me dar esse valor. Muito. Então, o que eu precisei foi basicamente pedir dinheiro para professores antes, que eu não tinha dinheiro para poder pagar, né? Como eu disse, sem ajuda eu não vinha. E, professores que me ajudaram, tem que deixar o agradecimento aqui registrado, Rafael Fratari, que é sócio do Christian, professor Werther, que mexe com direito tributário, e o doutor Marco Túlio, que trabalha com o escritório dele, e a minha orientadora, Karine Salgado. Então, se eu não tivesse juntado dinheiro prévio com o que eles me deram para poder comprar a passagem e pagar o seguro, podia ser que ficasse mais caro e o dinheiro que a DRI me desse não fosse suficiente. Então, é bom se precaver. Eu acho que as bolsas do Scala, sim, mas as bolsas do Santander, não. Mas tem que confirmar com a FMG, porque eu nunca parei para perguntar sobre isso, porque eu nunca precisei. Mas creio que seja isso. Porque o Santander, eu nunca vi no Santander nenhum tipo de restrição ou de tipo de requisição com relação à FUMP. Desculpa não ter mais informação. E basicamente, isso são sobre os programas. E olhem, mirem, o site da DRI, ele tem também outras orientações sobre intercâmbio, que é muito importante olhar, porque são coisas que não são programas propriamente de intercâmbio, mas são notícias de universidades que a DRI é parceira. Então, não sei, universidade no Canadá que dá curso de inglês, uma universidade na China que dá curso de chinês, faça um ano na China, coisas assim. E eles vão liberando várias notícias. Então, é bom que vocês acompanhem o site, porque vai que aparece uma oportunidade ou outra. E eles sempre estão colocando coisas. Sempre. Olhem o site também, Parte Intercâmbio, que é muito bom, que é cheio de propostas. Super recomendo. Tem sobre competição internacional, sobre bolsa de pós-graduação, sobre bolsa para intercâmbio. É muito bom. E, basicamente, esses são os programas da Partiu Intercâmbio, que chama. Eu passo o link depois para as meninas e elas divulgam para vocês, mas é literalmente partiu, partir, intercâmbio. É grandiosíssimo o site dela, é grandiosíssimo, e ela traz muita notícia, bolsa na Alemanha, bolsa na Irlanda, bolsa na Noruega, Austrália, Canadá, é uma loucura, então eu recomendo. E me parece que eu abordei basicamente todos os pontos que eu queria abordar, exceto... A DRI, ela dá a informação como a UFMG dá a informação, gente. É assim, dá uma informação, mas não é nada clara, você tem que ligar e tem que responder e perguntar para eles que eles te dêem uma resposta que seja
oficial, e às vezes eles demoram porque eles não sabem te responder sobre o valor que eu precisava, eles não sabiam me dar a resposta. Não sabiam quanto que eu ia receber e não sabiam quanto eu ia receber. Então, também não sabia quanto que eu tinha que pedir. Foi uma loucura. Então, liguem. E melhor que ligar é mandar e-mail. Porque caso aconteça alguma coisa que a DRI falou, uma pessoa avulsa da DRI chegou e falou com vocês, faça isso, e vocês fizeram, e não era para fazer isso, vocês têm como comprovar. Eu mandei esse e-mail neste dia, me deram essa informação oficial, então, você que a DRI vai corrigir, porque o problema é dela, o problema não é de vocês. Então, mandem e-mail para ter as coisas escritas, que é o melhor. Eu sempre mandava e-mail, sempre. E quando era uma coisa mais circunstancial, que não fazia diferença, eu ligava porque é mais imediato. E sobre a questão das informações. A DRI, ela vai basicamente passar o edital com como vai ser o processo, com as datas, e esperem que, com quase certeza, a data nossa é a data exata, a data da DRI é a data da DRI. Então, eles vão mudar a data, vão falar que estão atrasados, vão demorar, vão te deixar nervoso, então não esquenta, porque aconteceu. Tipo, eu tava super nervoso, porque toda hora eles adiavam, e eu, não para de adiar, gente, o resultado, e adiavam justo no dia que saiu o resultado, e eu ficava, vocês fizeram esperar até hoje para me avisar que vai atrasar? Diretoria de Relações Internacionais, que significa DRI. É o órgão da UFMG que é responsável por gestar todos os intercâmbios a nível de UFMG. E aí, no edital, tem as informações, o edital é claro, mas às vezes precisa assim, confirmar uma informação, sobretudo com os documentos que têm que ser apresentados. Ou porque você precisa de uma assinatura específica, ou porque tem mais espaço para preencher do que realmente precisa ser preenchido, ou porque você tem um certificado, mas você não sabe se eles vão reconhecer o certificado que você tem. E eles reconhecem, entrando sobre essa questão de reconhecimento, coisas que eles avaliam para dar ponto. Grupo de estudos, eles dão ponto, mas é pouco ponto. Participação em atividade como ouvinte, eles dão ponto, mas também é pouco ponto. As atividades que dão mais pontos são publicação, que foram 2 pontos cada publicação, monitoria, estágio, iniciação científica e tinha um outro, que eu não estou me lembrando agora. Estágio, publicação. Não, são esses. E organização de evento. Essas são as atividades que dão mais pontos. Aí, tipo, acho que a organização de evento é meio ponto, publicação são 2 pontos, monitoria é meio ponto para cada mês que você fica como monitor, depois de 4 meses integralizados, e iniciação científica é o mesmo. Então, essas coisas, tipo, te colocam lá em cima. O NSG também dá ponto. São 10 pontos no geral, e não precisa se matar por NSG, gente, porque antes acontecia, quando era anos atrás, as pessoas ficavam loucas. Eu preciso ter antes era RSG, né? Eu preciso ter um RSG perfeito, porque se eu não tiver, eu não vou conseguir viajar, porque eu vou perder ponto e tudo. E a DRI, por conta disso, ela começou a reduzir um pouco a importância que é colocada na pontuação geral. Só que ela ainda existe. Então, são 10 pontos, no geral, e funciona da seguinte maneira. Todas as pessoas do seu curso, elas vão ingressar com o NSG delas e vão fazer uma colocação. Os 5 primeiros dessa colocação do seu curso recebem 10 pontos. Os 10 primeiros recebem 9 pontos. Os 15 primeiros recebem 8 pontos. RSG antes era o rendimento semestral global. Ano passado, que era o seu promédio na UFMG. Aí o que acontece? Ano passado, a UFMG ela alterou as normas gerais de graduação. Eu não sei se vocês reconheceram, pegaram essa época, mas foi uma loucura por conta do exame especial. Talvez vocês ouviram falar sobre isso, que queriam abolir o exame especial, que foi um inferno. Foi por conta disso, dessas novas normas. E uma das alterações que eles fizeram foi mudar o nome de NSG para NSG. Que é a mesma coisa, só que só muda o nome, que é o seu promédio. Ou seja, pegam todas as suas notas e fazem uma média. Aí, com esse valor, eles vão te dando as colocações na DRI. Então, é basicamente um baremo. Eu não sei se vocês já viram o programa de pós, que é quando você vai entrar ou para ter bolsa ou para entrar no programa em si mesmo, que é basicamente várias atividades vão te dando pontinhos. É isso. Aí você tem que juntar todos os certificados que você tenha. Todos. Não deixem para juntar certificados na última hora. Se você fez uma atividade,
busca o certificado, vai no NIEP, cobra. Porque depois, para juntar tudo, gente, é uma loucura. Porque ou você esquece essa atividade que você fez, ou porque alguém perdeu o seu certificado, ou porque fizeram o certificado, ou às vezes não fizeram, e você, se você cobra, eles vão e te fazem um certificado. Então, cobrem. Para que quando tiver que apresentar, você já tem com toda a documentação pronta para apresentar para a DRI. E confiram a pontuação que eles vão te dar. Porque quando ano passado, quando eu recebi a minha nota, eu fiquei muito surpreso porque a minha nota não estava baixa, mas não estava o que eu esperava, porque eu estava olhando critério por critério. Eu tinha feito um promédio com as coisas que eu tinha apresentado. Falei assim, eu tenho que receber essa pontuação. E vi que estava uma coisa faltando. Eu falei assim, tá errado. Aí eu fui ver, os certificados não tinham sido reconhecidos, você vê isso no sistema. Porque você faz o upload de tudo, aí vem um certificado e fala, foi reconhecido. Foi reconhecido. Quando não é reconhecido, eles te dão uma razão, porque não foi. E um tanto o certificado do NIEP não tinha sido reconhecido. Aí o que eu disse para eles? Mandei e-mail falando, olha, o NIEP é o maior órgão a nível da Faculdade de Direito que me permite ser certificado. Se você não aceita o certificado do NIEP, vocês vão aceitar o certificado de quem? Claro que eu não falei com essas palavras, né? Mas foi basicamente isso que eu disse. E aí eles foram e corrigiram a minha nota. E aí eu consegui a pontuação que era devida a mim. Então verifiquem, para que, por acaso, não sei, eles estão contando mal, eles analisaram mal o certificado, porque, não sei, às vezes não tem carimbo, e porque não tem carimbo, eles não reconhecem. E teve uma época que o NIEP não estava carimbando. Então, também, se vocês puderem exigir um carimbo, coloquem um carimbo, que é um dos requisitos para reconhecimento. E, basicamente, são essas as minhas orientações gerais sobre o edital, para verificar a pontuação. E aproveitem para fazer muitas atividades no início do curso, porque isso vai fazer muita diferença, não só para o intercâmbio, mas para as coisas em geral, gente. É realmente muito importante. A UFMG tem algo de positivo que muitas universidades não têm, que é a diversidade de atividades, de grupos de estudos e tudo. Então, é bom que vocês aproveitem isso. E só mais uma observação, quando sair o resultado vai sair em 2 oportunidades. Primeiro vai sair o resultado geral e depois vai sair o resultado com as cotas. E é bom que vocês fiquem atentos com isso para que não crie falsa esperança, porque às vezes a posição cai bastante. Por exemplo, não é que cai bastante, eu acho que cai bastante é um termo forte, mas muda e pode ser que, para evitar que você fique triste, não sei, ou seja uma desilusão, não sei. É bom estar informado. Por exemplo, eu estava na terceira posição, porque eu fui colocando vários idiomas. Você não precisa, para selecionar o idioma, apresentar um certificado de proficiência. Você pode selecionar qualquer idioma. Mas você tem que apresentar como se você fosse selecionado, né? Então, eu coloquei 4 idiomas. E, por exemplo, eu estava em 5º lugar a nível de UFMG em inglês. E quando eles apresentaram o resultado final, que é intercalado pessoa que vai no critério geral e cotista, geral e cotista. Eu fui, acho que para a 19ª posição, ou 15ª, não sei. Então, deu uma descida substancial. Então, para que vocês saibam disso, para que fiquem atentos, porque o que vai valer é a última classificação, não é a primeira. E eu acho que é basicamente isso. Caso alguém tenha alguma pergunta, eu respondo no final, depois da outra apresentação. E também fico disponível para caso alguém precise de selecionar uma dúvida especial, individual. As meninas podem passar o meu WhatsApp sem nenhum problema que eu ajudo. E é isso, gente. Quero parabenizar você, Álvaro, pela apresentação. Foi muito esclarecedora. Tenho certeza que todos nós gostamos muito e saímos muito enriquecidos sobre o tema. E foi um prazer te receber mesmo. E agora eu vou apresentar a Iana para vocês, gente. Muitos de vocês já devem conhecer ela, né, do primeiro evento. Ela apresentou sobre o estágio privado. E foi uma apresentação muito boa, muitas pessoas gostaram, e hoje ela veio apresentar mais uma vez para a gente, só que dessa vez sobre mobilidade, que é uma experiência bem diferenciada, poucas pessoas conhecem, e acho que vai ser muito engrandecedor para a gente também. Então, vou apresentá-la. Iana Lizardo é estudante do 9º período de Direito da UFMG e militante do Levante Popular da Juventude desde 2015. Fez mobilidade acadêmica em 2018 por 1 ano na Universidade Federal do Ceará. E, Ana, quando você puder começar, pode dar a palavra. Boa noite, gente. Vocês me escutam bem? Sim.
Ótimo. Bom, eu já fui apresentada, né? Queria agradecer pelo convite. Eu acho que foi difícil encontrar alguém que fez mobilidade acadêmica, porque, principalmente no direito ao UFMG, muita gente não conhece esse programa, né? Então, acaba que pouca gente sabe dele, enfim. Eu também fiz algumas... a minha fala foi costurada em algumas perguntas. Aí são 9 perguntas, mas eu vou tentar falar o mais acessível possível, assim. Bom, a primeira pergunta é o que é a mobilidade acadêmica, né? Não sei se todo mundo aqui conhece, eu imagino que muita gente não conheça, mas a mobilidade é como se fosse um intercâmbio entre as universidades federais do Brasil. E aí entra não só as universidades federais, mas também os institutos federais, né? Então, um programa que oferece aos estudantes da graduação a possibilidade de realização de estudos em outras instituições federais, são as chamadas IFES, de todo o país. Da mesma forma, também possibilita que os estudantes de outras universidades federais, de outras instituições federais, venham fazer mobilidade acadêmica dentro da UFMG. Então, inclusive, eu conheço várias pessoas que são de mobilidade acadêmica na UFMG, mas poucas que fizeram mobilidade acadêmica para outras universidades. Enfim, então, o que é, né, o programa? As instituições federais de ensino superior, juntamente com a Associação Nacional de Dirigentes das Instituições Federais, a Andifes, firmaram um convênio com o objetivo de regular a relação de reciprocidade entre as instituições federais de ensino superior, proporcionando a mobilidade dos alunos da graduação, por meio do programa Andifes, de mobilidade acadêmica. E aí, esse programa, então, permite que a gente saia da UFMG e fique algum período fora, fazendo as atividades acadêmicas em outra universidade. E aí, tem uma lista de universidades que estão conveniadas com a Andifes. Eu vou mandar aqui o link para vocês de quais universidades são, porque não são todas, mas são muitas. E aí é bom também a gente observar quais dessas universidades recebem alunos do direito, né? Porque nem todas as universidades federais ou institutos federais têm o curso de direito. Então, é bom a gente ficar atento a isso. Assim. Como as meninas me apresentaram, né? Eu fiz a minha mobilidade na Universidade Federal do Ceará, em 2018. Eu fiquei lá durante 2 períodos, né? 1 ano. E assim, foi genial, foi muito enriquecedor, porque você vê como que o direito é dito, é falado, é pensado em outros lugares do país, né? Porque, para além do sotaque diferente, da cultura diferente, que já é uma coisa excepcional, assim, a forma como o direito é visto também muda, né? Então, por exemplo, a experiência que eu tive lá, eu senti, né, comparado ao FMG, que eles eram um pouco mais legalistas, assim, então eles pegavam muito a letra da lei, era tudo muito dentro da lei, não tinha muitas interpretações para fora, sabe? Era tudo muito fixado ali no que estava determinado na legislação. Diferente da UFMG, que a gente tem normalmente um estudo um pouco mais cuidadoso da lei, da interpretação da lei, enfim. Então, mas ao mesmo tempo eu tive professores lá que foram, assim, excepcionais, sabe? Então, eu acho que vale muito a pena você fazer esse programa de mobilidade, inclusive tentando ver qual é a matéria que mais te interessa e quem são os professores que dão essa matéria na universidade para onde você quer ir, porque eu acho que isso é importante para você formular o seu plano de estudo, que é uma coisa que eu vou falar daqui a pouco. Enfim, a outra pergunta, né, a terceira pergunta, é sobre quem pode participar e a partir de qual período você pode fazer mobilidade acadêmica. Em relação a isso, eu vou muito de acordo com o que o Álvaro disse. Eu aconselharia as pessoas a fazerem a partir do 5º até o 8º período, que é o período onde você já está mais maduro para saber o que você gosta, o que você não gosta, quais matérias te interessam mais, por que você faria ela em outra universidade, não na UFMG, porque tem várias coisas, né? Então, tipo assim, tem professores, sei lá, de processo civil, ou de direito civil, direito penal,
em outras universidades que são de excelente qualidade, assim como tem na UFMG, mas se você quiser ter essa experiência com outros professores, com um professor específico e tal, você pode procurar a universidade onde ele dá aula e fazer essa matéria, né? Enfim, só que aí tem a regra, né? Para além dessa dica de fazer a partir do 5º período, tem uma regra que as pessoas que vão fazer mobilidade têm que ter completado pelo menos 20% do curso. Então, ou seja, tem que ter completado o 1º e o 2º semestre letivo do curso de Direito. Na instituição de origem, né, então, na UFMG, a gente tem que ter completado o 1º e o 2º período para poder fazer a mobilidade acadêmica. Em relação ao aproveitamento de matérias, que é uma coisa que eu acho que é importante de ser dita, assim, eu não sei exatamente como que funciona no intercâmbio, mas no caso da mobilidade acadêmica é interessante porque você pode planejar, né, fazer o seu plano de estudos, e aí, a partir do seu plano de estudos, você vê um pouco a grade da UFMG e a grade da outra universidade para onde você quer ir, vê as semelhanças das grades, né, do percurso curricular das universidades e faz o seu plano de estudo de acordo com aquilo que você sairá menos prejudicado, né? Porque pode ser que, por exemplo, no meu caso, eu fiz na UFC, e aí algumas matérias lá eles tinham mais para frente do curso, na época eu estava no 6º período, passando para o 7º, e outras que eu já tinha feito, ainda eles faziam no início, então era diferente a grade. Então, eu tive que adequar o meu currículo, de modo que eu fiz matérias lá na UFC no 5º período, no 6º e no 7º, se eu não me engano. Então, só que aí, no final das contas, eu consegui vir para a UFMG e aproveitar todas as matérias que eu fiz lá. Inclusive as optativas, assim. Porque muitas vezes as optativas aqui não tem uma grade fixa, né? Muda muito as optativas que vão ser. Iana, tá desativado, peraí. Iana, alguém desativou o seu microfone. Gente, quando você desativa o microfone de outra pessoa, você desativa para todo mundo, então não só para você. Então, se vocês quiserem mutar alguém, vocês têm que diminuir o volume no próprio computador, tá? Por favor. Pode continuar? Pode, por favor. Beleza. Mas então é isso, assim, é importante você fazer esse plano de estudo e ver a melhor forma com que você consiga aproveitar, né? Aí, a ideia, né, é que as matérias cursadas nessas instituições federais, que não sejam na UFMG, né, as universidades federais de destino, sejam aproveitadas na universidade de origem, né, no nosso caso, na UFMG. Mas, para isso, a gente tem que ficar atento a alguns requisitos de aproveitamento de estudos na UFMG. Os principais deles são ter correspondência entre as atividades cursadas na outra instituição e as atividades que são ofertadas aqui no UFMG, ter concluído a atividade antes da data de ingresso. Então, tipo assim, se eu fui fazer a mobilidade, eu tenho que ter concluído todas as atividades que eu me propus a fazer na UFC, que foi o meu caso, para poder aproveitá-las aqui. Então, se eu não concluir o curso da matéria lá, eu não posso aproveitá-lo aqui. Eu tenho que ter feito a conclusão, que é meio óbvio, né, assim. Além disso, eu não posso ter reprovado na matéria lá. Aliás, eu não posso ter reprovado na matéria aqui. Então, por exemplo, eu fiz processo civil 1 aqui na UFMG, fui reprovado, vou tentar fazer lá na outra universidade. E aí, a UFMG não permite isso, você tem que fazer aqui a matéria que você foi reprovado. Em relação ao plano de estudo, né, que eu já vim mencionando, assim, eu particularmente fiz o meu plano de estudos baseado em alguns critérios, assim. As matérias que eu não queria fazer na UFMG, pela forma dos professores ou pelo fato de eu gostar muito da matéria e querer vê-la de outra forma, as matérias que eram ofertadas na outra universidade que não eram ofertadas aqui. Então, por exemplo, eu fui com o objetivo de fazer direito agrário, que era uma matéria que era ofertada na UFC. Acabou que eu não consegui, porque ela não, como era optativa lá também, ela não foi ofertada no semestre que eu estava. Então, eu não consegui fazer.
mas é bom você ficar atento a isso, tipo assim, inclusive se a matéria lá é obrigatória ou optativa, para você não perder esse time. Além disso, como aproveitar as matérias que eu ia fazer na outra universidade, aqui no UFMG, esse também foi um critério que eu utilizei, porque corre o risco de você ficar muito atrasado no curso, dependendo da forma como você fizer esse plano de estudos. Então, ele tem que ser bem planejado, sabe? Você tem que ver mesmo as correspondências entre as matérias, para poder, quando você voltar para o UFMG, você conseguir aproveitar todas as matérias que você fez. E aí, em relação a isso, assim, eu particularmente tive a orientação de uma professora, né, no caso foi a Marcela Gomes, que me orientou para fazer o plano de estudos. A regra da Andifes e do Programa de Mobilidade Acadêmica dentro da UFMG é que o coordenador do colegiado faça esse acompanhamento. Então, tipo assim, eu teria que ter sentado com a IASCA para fazer o meu plano de estudos, e depois ela avaliaria o plano de estudos e aprovaria ou não. Só que a gente sabe que a IASCA não está 100% disponível, então o que eu fiz foi procurar a orientação de uma outra professora, que era da minha confiança, e que sabia de várias coisas sobre esse percurso acadêmico, né, esse percurso curricular, e aí ela me orientou e eu fiz um plano de estudos que desse para eu aproveitar aqui na UFMG. Então, sobre o plano de estudos, eu acho que é isso, assim, é bom, é uma das partes mais importantes, porque é isso, né, para você não ficar muito atrasado no curso, para você conseguir aproveitar o máximo possível das matérias que você gostaria de fazer na outra universidade, enfim. Em relação à bolsa, que é a sexta pergunta que foi feita, né, a UFMG lança um edital de bolsa para mobilidade acadêmica no período logo após o prazo da inscrição do programa. Então, por exemplo, no meu caso, eu me inscrevi no final de 2017, e aí eu fui aprovado, e aí em 2018, logo no início, já veio o edital para a bolsa de mobilidade, e aí é importante dizer que essa bolsa varia de acordo com o nível da FUNP. Então, tipo assim, se você for nível 1, você recebe mais do que a pessoa que for nível 4 e tal. Então, é bom ficar atento a isso. Mas a pessoa que não é FUNPista também tem direito à bolsa, basta preencher os requisitos que vem no edital. E aí, por exemplo, no meu caso, né, eu recebi bolsa, mas eu não era FUNPista, e aí a pessoa que não é FUNPista recebe o mesmo valor da pessoa que é FUNPista nível 4. Então, no meu caso, foi R$600 durante 5 meses, e aí totalizando um valor de R$3.000 no final, mas esse valor aumenta, né, de acordo com a classificação da FUNP, podendo chegar até mais ou menos R$1.200, que é o nível 1. E além da bolsa, é importante dizer também que tem um valor de deslocamento, que varia de acordo com a distância da Universidade Federal que você for. Então, por exemplo, no meu caso, que eu fui para o Ceará, eu recebi um valor de R$600 para o deslocamento. Que assim, não cobra passagem, mas já ajuda em alguma coisa, né? Essa bolsa também é recebida, pelo menos na minha época, eu não sei como que está hoje, mas eu acredito que continue sendo o Santander, que tem um convênio com a Andifes e com as universidades, e é por ele que eu recebia a bolsa. Quanto tempo pode ficar em mobilidade e se tem como renovar o prazo? Esse é um fator importante, assim. O prazo máximo que é permitido de você ficar em mobilidade é 1 ano letivo, ou seja, são 2 semestres e no mínimo 6 meses, né? No mínimo 1 semestre. Em caráter excepcional, então, dependendo, por exemplo, eu tive uma amiga minha que foi junto comigo, mas ela era de design, e aí ela ficou lá 3 semestres. Então, eu voltei e ela continuou, porque ela tinha algumas outras matérias importantes para fazer lá, que não eram ofertadas na UFMG, e aí ela decidiu ficar mais um semestre e foi aprovada. Então, o prazo máximo mesmo é 1 semestre, são 3 semestres e 1 ano e meio, né? E aí, só que esse prazo de renovação, né, por mais 6 meses, ele depende de aprovação, tanto da UFMG quanto da universidade de destino, né? Então, depende se vai ter vaga,
Normalmente tem, isso é inclusive uma coisa importante, assim, fazer no 5º e 6º período, 7º período é bom, porque assim como na UFMG, nas outras universidades também vão aumentando o número de vagas ao longo dos semestres, assim, porque muita gente vai desistindo, tranca o curso, ou fica atrasado, então vai aumentando as vagas nas disciplinas. Então, também é uma vantagem de fazer a mobilidade mais para o meio do curso e tal. Enfim, então o prazo máximo é de 1 ano letivo, no mínimo 6 meses, e aí em caráter excepcional, né, e a critério da instituição que está te recebendo, né, da universidade que está te recebendo, pode haver uma renovação por mais 6 meses. Mas aí é importante dizer, né, que a bolsa, ela só pode ser renovada 2 vezes. Então, por exemplo, no meu caso, né, eu peguei a bolsa no primeiro semestre, consegui a renovação da bolsa para eu ficar o segundo semestre. Mas eu não poderia ficar o terceiro recebendo bolsa. E tem uma coisa importante de dizer também, que a bolsa pode ser intercalada ou pode ser consecutiva. Então, no meu caso, foi consecutiva, né? Eu fiquei lá os 2 semestres direto e recebi a bolsa. Mas se eu tivesse feito outra mobilidade, então, por exemplo, fui para o Ceará, fiquei 6 meses, voltei e queria ir, sei lá, para Pernambuco. Aí eu fiz outra mobilidade para Pernambuco de 6 meses, eu poderia receber outra bolsa lá. Mas eu não poderia receber se fosse mais de 2 semestres. Eu acho que isso é importante de dizer, assim, a bolsa não pode ficar 3 semestres, por exemplo. Sobre os documentos necessários, né, eu acho que... e quem deve aprovar os documentos. Eu acho que é uma coisa importante de dizer, porque na minha época, né, quando eu fiz em 2018, o procedimento era diferente do que é agora. Então, no meu caso, né, eu acho que eu fui uma das primeiras a fazer mobilidade no direito, porque o colegiado estava muito despreparado, tipo assim, eu tive que correr atrás de tudo. Aí, quando eu mandei os documentos para o colegiado, eles falaram assim, não é aqui. Aí eu falei, não, é aqui sim. Eu tive que mostrar o site da Prograde para eles, que é a Pró-Reitoria de Graduação, que é responsável pelo Programa de Mobilidade Acadêmica na UFMG. E aí eu tive que mostrar todo o site da Prograde, explicando o procedimento inteiro para o pessoal do colegiado, porque eles não tinham conhecimento, eles nunca tinham recebido o pedido de mobilidade acadêmica até então. Então eu tive que correr atrás, eu ficava ligando para eles, porque eu não recebia nenhum protocolo dos documentos que eu tinha enviado. Então, só que esse procedimento aparentemente mudou desde esse ano, né, então de 2020, eles fizeram um programa, um sistema eletrônico de informações, então todos os documentos são enviados por esse sistema, e aí os colegiados, né, por meio desse sistema, eles recebem os seus documentos e enviam para o setor de estágio e mobilidade acadêmica da Prograde. E aí esse setor de estágio e mobilidade acadêmica da Prograde fica responsável por enviar os seus documentos, pelo que eu entendi, também por esse sistema, para a Prograde da universidade que vai te receber. E aí, então, o que acontece, né? Como que funciona? Eu vou lá, o primeiro passo é eu entregar o meu plano de estudos, o colegiado aprova o meu plano de estudos, aí já com os meus documentos, pega os meus documentos, envia para a Prograde da UFMG, a Prograde da UFMG confirmando que está tudo certo, envia para a Prograde da universidade que vai me receber, e aí a universidade que vai me receber dando um ok, né, falando que está tudo certo e tal, e que tem vaga para me receber, vai e aceita, e eu só aceito no programa, é assim que funciona. E aí agora a única coisa que muda é que esse envio dos documentos, né, está sendo feito via eletrônico, que facilita muito, porque antes eu tinha que ficar ligando, tinha todo esse perrengue de correr atrás mesmo, porque o colegiado não tinha muitas informações. E aí eu tive que entrar em contato tanto com a Prograde, tanto com o colegiado, para saber se os documentos tinham chegado. Então, esse sistema eu acho que vai facilitar muito a vida de vocês que forem fazer futuramente. Eu vou enviar aqui para vocês também no chat o link de um manual que tem, que é um manual novo, que na minha época não tinha, sobre a mobilidade acadêmica, o manual que a UFMG fez sobre esse novo sistema de
de eletrônico, né, para enviar as informações. Deixa eu ver. E sobre as documentações, né, que a gente precisa enviar. Além do plano de estudos, a gente precisa enviar um ofício que é emitido pelo colegiado. Então, quando você entrega essas documentações, né, que é o requerimento de participação, o seu histórico escolar atualizado, a cópia do seu RG, do seu CPF, enfim, dos seus documentos pessoais, e a ementa das disciplinas que você quer cursar na universidade que você quer ir, o colegiado aprovando todos os seus documentos, aprovando o seu plano de estudo, faz um ofício e encaminha o processo para a Prograde e depois para a Prograde instituição receptora. É um pouco disso, sim. Aí a última pergunta era o porquê de fazer mobilidade. Bom, particularmente eu acho que é uma experiência enriquecedora, assim, principalmente se você não tiver condições, né, de fazer um intercâmbio e tal. Uma forma de você conhecer outra cultura dentro do Brasil, assim. No meu caso, eu fui para o Nordeste, eu tive a oportunidade de conhecer várias coisas, várias pessoas diferentes, assim. A forma de estudar é diferente, a forma de passar o direito é diferente, então eu acho que isso foi importante também, assim. E eu acho que é uma coisa legal de falar que dentro do programa de mobilidade também você tem a oportunidade de fazer estágio. Então, eu, por exemplo, estava na UFC e eu consegui estágio lá, então eu fiz um estágio lá durante 6 meses, eu consegui no segundo semestre da minha mobilidade. Então, isso também é legal, né? Você conhecer outras formas de trabalhar, assim, outros lugares e tal, outros órgãos. Eu acho que isso foi muito enriquecedor, assim. Então, E tem uma coisa, eu acho que não tem impedimento você fazer intercâmbio e mobilidade. Né? Eu não sei se vale muito a pena fazer os dois, mas eles não se excluem, assim. E a mobilidade você pode fazer mais de uma vez. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer outra mobilidade, né, eu teria que ficar 6 meses só na minha primeira e depois ficar mais 6 meses na outra. Então, acho que isso também é interessante de ser dito, assim. E é um pouco disso. E aí, eu posso responder as perguntas, também posso passar meu WhatsApp se vocês quiserem tirar dúvidas. Então, pessoal, vamos abrir para as perguntas. Quem tiver pergunta para o Álvaro, vou fazer as perguntas dele primeiro e depois vamos fazer as perguntas da Iana. Eu vou procurar a primeira pergunta aqui no chat. Ô, gente, quem puder que enviou pergunta, coloca o nome da pessoa primeiro, porque tem algumas perguntas que podem ser para um e para outro, e aí fica um pouco complicado para mim saber para quem que é a pergunta. Quem puder enviar a pergunta novamente. Vocês estão me escutando direitinho? Gi, eu acho que você pode fazer a pergunta da Isabela Rezende antes para o Álvaro, porque as demais eu acredito que foram respondidas durante a fala dele. Se alguém tiver mais alguma pergunta para ele, gente, pode enviar. Enquanto isso, eu vou fazer as perguntas para a Iana, então, já que as perguntas dele parecem que já foram respondidas. Acho que tem uma pergunta aqui, que era se você escolhe o programa que quer ir depois de ser aprovado no edital unificado, então Minas Mundi, o Scala ou Santander. Você repete a pergunta, por favor, Sofia, que aí ele já responde com a sua fala, mais fácil. A Isabela perguntou se você que escolhe o programa que quer ir depois de ser aprovado no edital unificado, então Minas Mundi, o Scala ou Santander. Funciona da seguinte maneira. Primeiramente,
É porque o edital unificado ele é como uma espécie de pré-requisito para poder acessar todos os outros programas. Então, primeiro você apresenta a documentação necessária, logra uma determinada pontuação, e com essa pontuação você pleiteia a vaga em todos os outros editais, seja o Minas Mundi, seja o Santander, ou seja o Scala. Então, você necessariamente tem de passar por esse edital e depois você escolhe qual edital que você quer fazer e em cada edital qual universidade. Depois de saber a nota... Sim, você escolhe a universidade depois que você escolhe a nota, porque vai funcionar da seguinte maneira. Você vai pleitear a vaga e eles vão dizer se você ganhou ou não ganhou a vaga por meio da nota que você consegue. Então, você primeiro apresenta o documento, consegue a nota. Depois que conseguiu, já tem as notas já fechadas, com a segunda seleção que foi feita, você escolhe o programa e seleciona a universidade. Tudo isso no sistema da DRI. É no SIGA que se faz isso. Tudo no SIGA. Quando começar o processo, eles vão te indicar qual que é o espaço do SIGA que você vai apresentar os documentos e tudo. Quem disponibiliza o edital unificado é a DRI e a Diretoria de Relações Internacionais. E depois que você seleciona o programa, você seleciona a universidade e aí você espera até que eles te apresentem um resultado com a vaga. E acontece que são várias rodadas de alocação, porque às vezes uma pessoa desiste, ou às vezes a pessoa, a pontuação dela não deu, mas dá para uma outra oportunidade, porque surgiu uma outra vaga. Então, por exemplo, às vezes são 7 rodadas. Aí eles vão soltando. Aí por isso que tem que ficar atento ao site da DRI, porque eles vão soltando, para você saber se você tem sim condições de pleitear uma vaga ou outra. Por exemplo, eu acho que eles estão na 7ª, eles estavam, a última rodada foi a 7ª ou a 9ª no programa que eu fui, que é o Scala estudantil. Então, eles vão sempre mandando esse tipo de informação. Eu aproveitei a fala da Iana para fazer umas pesquisas, para enviar uns links para vocês que ajudem. Eu vou mandar o link da DRI, para que vocês consigam ir direto no site. Mandei o link do edital unificado, para que vocês tenham uma ideia como possivelmente seria o edital, para o próximo ano, é um modelo. O link do SENEX, o SENEX é o órgão da Faculdade de Letras da UFMG, que é responsável por aplicar o exame de proficiência e que também tem um montão de cursos de idiomas, um montão. Eles acham que não japonês, chinês, latim, é uma loucura, é muito bom. E o link do Partido Intercâmbio, que me pediram, que tem as bolsas e tudo. Eu acho que surgiu uma outra pergunta que eu acho que eu não respondi. Como edital unificado é como um pré-requisito, se é possível aplicar para mais de um programa. Sim, é possível aplicar para mais de um programa. Só que se você consegue, o primeiro programa que você consegue ser selecionado é o programa que você vai. Então, vamos supor, se eu selecionei, me pleiteei bolsa vaga no Minas Mundi e no Scala. Se eu sou selecionado primeiro no Scala, a minha tentativa no Minas Mundi, ela basicamente é eliminada. Tem mais alguma dúvida a ser respondida pelo Álvaro? Se não tiver mais nenhuma dúvida, gente, eu vou passar para as perguntas da Iana. Como ninguém se manifestou, eu vou passar agora para as perguntas da Iana. A primeira pergunta foi da Natália Ambrosio. Eu estou procurando ela aqui novamente, porque eu perdi ela aqui no meio das conversas, mas eu já encontrei, gente. A primeira pergunta, então, como eu falei, foi da Natália de Ambrosio. E a pergunta foi a seguinte: Iana, você teve orientação de algum professor da FDCE ou fez essa pesquisa sobre as matérias e os professores das outras faculdades por conta própria? Eu vou responder uma de cada vez? Você prefere que eu já faça todas e aí você responde? Pode fazer todas, que aí eu respondo tudo. A segunda é da Cláudia Freixedas. É possível ter bolsa ou assistência estudantil na universidade de destino? A terceira é da Isabela Rezende. Como foi seu processo de escolha
da universidade? Foi escolha sua ou da UFMG que te direciona para a universidade que ela escolhe? A próxima pergunta foi da Marcela Cunegundes. E Ana, como foi sua experiência quanto à receptividade na UFC? E acho que as outras duas perguntas são do Arthur Colito. A primeira é: para renovar a mobilidade e ficar mais tempo na universidade, como faz? E a segunda: dá para fazer mobilidade em duas universidades diferentes durante a mesma graduação, assim como é possível com intercâmbio? Massa. Bom, eu vou responder de trás para frente, porque eu peguei ao contrário quando eu estava olhando. Em relação à possibilidade de fazer mobilidade em duas universidades diferentes durante a mesma graduação, é possível, mas aí você não pode ficar um prazo de um ano, né? Que foi o meu caso. Assim, eu fiquei um ano na UFC, eu não poderia ficar mais um ano em outra universidade. Então, se eu não me engano, se não tiver mudado a regra, eu só posso ficar 6 meses em cada uma. Em relação a renovar a mobilidade e ficar mais tempo. Então, eu acho que eu não falei isso quando eu estava fazendo a minha fala, mas, por exemplo, no meu caso, né, quando você vai fazer o requerimento, tem uma folhinha que você preenche e tal, e você escolhe o tempo que você quer ficar, se você quer ficar 6 meses ou se você quer ficar um ano. E aí, no meu caso, eu já escolhi de uma vez ficar um ano. Eu podia desistir, se eu estivesse lá e estivesse não gostando, eu poderia desistir, mas eu quis ficar. E aí, se você, por exemplo, escolhe os 6 meses, né, que, sei lá, você quer ficar lá 6 meses e tal, ver se vai gostar, e depois, quando você estiver lá, você vê se você quer renovar ou não. Aí, quando você estiver lá, você tem que ficar atento ao período de renovação, porque é um prazo curto e é mais ou menos no final do semestre, então tem que ficar atento. E aí, o que você faz? Você tem um outro requerimento, eles lançam um edital, você pede para preenche o formulário de renovação e fala que você quer ficar lá mais 6 meses. E aí, o processo da bolsa é importante falar também, né, nesse período. Porque, por exemplo, eu recebi a bolsa no primeiro semestre, só que a bolsa não é renovada automaticamente. Então, eu estava lá, recebi até junho, julho a bolsa. Aí, quando foi em junho, eles me mandaram um e-mail, né? A Prograde, isso é bom porque a Prograde interage bastante com a gente quando a gente está em mobilidade. Então, eu tinha a resposta muito rápida da Prograde. E aí, quando estava finalizando o meu primeiro semestre lá, eu mandei perguntando sobre o edital da bolsa para o próximo semestre. E aí eles me responderam e tal, e aí lança um novo edital e você participa de novo. É quase garantido que você consiga, é mais um processo mesmo de renovação e tal. E aí, em relação, né, a renovação da mobilidade e tal, quando você está lá, você, então, faz esse requerimento para a UFMG e, se for aprovado pelas duas universidades, né, tanto a que você já está quanto a UFMG, você continua lá. E aí, o que tem que ficar atento mesmo é ao prazo, né, porque, às vezes, eles não divulgam. Então, por exemplo, o prazo para mobilidade acadêmica, você tem que ficar todo dia olhando no site da UFMG, porque no site da Prograde, porque nem sempre é divulgado. Então, eu, pelo menos, nunca tinha recebido por e-mail. Então, é bom ficar atento nisso. Em relação à receptividade na UFC, assim, eu sou suspeita para falar, Marcelo, porque, nossa, o Ceará é o lugar mais incrível que eu já fui na minha vida, assim. Então, foi ótimo, assim. Eu acho que tem coisas muito parecidas. A vantagem de você ir para o Ceará ou ir para o Nordeste é porque, de alguma forma, eles são muito parecidos com os mineiros, assim, só que eles são mais abertos. Então, a receptividade é muito, muito grande, assim. Então, e aí eles querem saber sobre o seu sotaque. Então, quando eu falei trem ou quando eu falei C lá, a galera ficou assim, o que você está falando? Então, foi muito bom, assim. Eu acho que, em relação à receptividade, eu não tenho nada a reclamar. Eu acho que é importante, assim, um critério que é importante, talvez, né, se você tiver a possibilidade de escolher um lugar que você já tem alguém conhecido,
né, e tal, eu acho que isso facilita muito. Mas não era o meu caso, assim. As pessoas que eu tinha de conhecidas eram as pessoas que estavam no Levante lá, né, que era o movimento que eu construí, que tinha lá, e aí eu me apeguei nelas, assim. Mas eu não conhecia mais ninguém, tipo assim, não tinha família, não tinha ninguém perto. Então, assim, eu tive que fazer amizades na marra, né, tipo assim, para sobreviver. Mas a receptividade foi muito boa, assim. O povo do Ceará é incrível, e aí é uma coisa que é uma vantagem muito grande, assim, que a UFC é muito organizada, tipo assim, ela é incrivelmente organizada. Então, vários perrengues que eu passei aqui na UFMG, eu não passei lá. O colegiado era organizado, você tinha muito contato com a coordenação do curso, com o diretor do curso. Então, na volta, né, que eu precisava de um monte de documento para comprovar que eu fiz as matérias, o histórico, tem que ter todo um preenchimento e tal, um carimbo. E aí eu fui nos departamentos, né? E aí foi super receptiva, a galera super te recebe bem. Então, eu acho que é importante também você visualizar bastante qual universidade você está indo, procurar, se você tiver oportunidade, né? Procurar saber como que é a universidade, como que a galera funciona, enfim. Sobre a possibilidade de fazer estágio, é possível. Eu consegui fazer estágio lá enquanto eu estava no Ceará. É mais ou menos a mesma coisa, porque o que acontece? Quando você vai fazer mobilidade, você cria um vínculo com aquela instituição. Então, você tem matrícula, você tem carteirinha, você pode, por exemplo, almoçar no bandejão, e aí é ótimo, porque, por exemplo, o bandejão na UFC é R$ 1 para todo mundo. Então, fica a dica aí, quem quiser ir para a UFC, porque é ótimo e é muito boa a comida. Enfim, então é possível sim você fazer estágio, porque você tem um vínculo com aquela instituição que você está, então, a partir do momento que você tem esse vínculo, não tem nenhum impedimento para fazer estágio. Sobre o processo de escolha da universidade, né, se foi eu que escolhi ou se foi a UFMG que me indicou e tal. Então, Isabela, na verdade, você que escolhe a universidade que você quer ir, e aí muito por essa coisa, né, de você olhar as matérias que você quer fazer, os professores e tal, e aí você escolhe a universidade, a UFMG não interfere nisso, assim, a única coisa que acontece é se a universidade vai ter possibilidade de te receber ou não, se vai ter vaga, enfim, esse tipo de coisa, mas é você que escolhe. Em relação à possibilidade de ter bolsa ou assistência estudantil na universidade de destino. Então, esse foi um dos critérios que eu tentei ver também quando eu estava indo para a UFC. Eu estava querendo principalmente um lugar para ficar, né? Eu queria ver se tinha moradia, igual tem aqui. Lá tem também, mas eu não consegui. Se eu não me engano, depende da universidade. E na UFC não era possível que alunos em mobilidade acadêmica recebessem assistência estudantil da universidade, até porque eu já estava recebendo, de alguma forma, assistência estudantil daqui da UFMG, né, que era a bolsa. Então, eu não consegui a moradia, mas, por exemplo, aluguel lá era muito barato, a alimentação é muito barata, eu acho que é importante ver isso também, né, dependendo das suas condições e tal, acho que é bom você conhecer o lugar que você está indo, pra você saber se você, só com aquela bolsa que a UFMG vai te oferecer, você consegue sobreviver, assim. Então, essa coisa da UFC foi boa, porque o bandejão de lá era R$ 1 e você tinha um cartão que você podia colocar crédito. Então, eu colocava, sei lá, R$ 30 de crédito e durava quase 2 meses. Porque não era 7 dias por semana, né? Então, durava muito tempo. E sobre a orientação, né, de algum professor da FDCE, ou se eu fiz por conta própria. Sim, eu tive orientação, mas eu que procurei, né, essa orientação, muito pelo fato de eu não querer perder as matérias que eu fosse fazer lá. Então, eu procurei orientação da Marcela, né, como eu tinha dito, e eu acho que é uma dica importante, assim, tenham essa orientação justamente para vocês conseguirem aproveitar as matérias da melhor forma e conseguirem fazer o aproveitamento de estudos aqui na UFMG. Eu acho que eu respondi tudo, se tiver ficado alguma coisa. É isso. Obrigada. Então, pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Quer fazer mais alguma
Tem mais uma pergunta aqui. Ah, tem Sobre mais uma pergunta aproveitamento para de você, matérias Álvaro. forçadas. Ah, tá. Ah, o que Posso ler para acontece? você ou você quer que eu leia? Ah, Ah, você não, já eu já viu. li, eu já li. Tá, doida. É, eu recomendo que, caso você vá pegar matérias, pegue matérias que sejam um pouco associadas com o curso. Porque o reconhecimento de matérias, ele é com base nas ementas. Então, por exemplo, seu curso, aqui eu estou cursando 4 disciplinas, que é Filosofia das Ciências, Gnoseologia, que é Teoria do Conhecimento, Metafísica e Lógica. Eu não consigo pegar, por exemplo, a disciplina de Lógica e ter reconhecimento dessa disciplina por, não sei, hermenêutica, porque a ementa não bate. Então, caso quando eu volte, como eu vou ter esse reconhecimento? Vai ser como disciplina eletiva. Então, você consegue que ela seja considerada para critério de integralização, porque vai para esse bojo das eletivas, só que não mais do que isso. A questão é que, para além disso, existe uma outra possibilidade, e é por isso que eu selecionei as disciplinas de filosofia, as 4 de filosofia, além da questão do conteúdo, é que existe a possibilidade de você fazer uma formação na faculdade, na UFMG, sem que seja formação livre. Porque tem a formação livre e tem a formação complementar livre, que é uma formação... creio que vocês já ouviram falar das formações transversais, que você fica com 360 horas tendo disciplinas específicas no campo. E, tipo assim, tem várias vertentes, acho que internacionalização, eu não sei quais são as gamas, mas são basicamente um conjunto de disciplinas que você tem no campus, que totalizam, creio que 360 horas, e você ganha uma certificação à parte do certificado de bacharelado. E aí, o que acontece com a formação complementar aberta é a mesma coisa. Você tem o seu certificado de bacharel em Direito, só que tem a complementação porque você fez disciplinas em outros cursos. E eu pretendo fazer isso quando eu volte. Então, eu já tenho uma carga horária de filosofia, porque eu cursei aqui. Quando eu volto, eu curso outras disciplinas de filosofia, e aí eu consigo complementar as 360 horas que são necessárias e conseguir esse plus no certificado. Então, é positivo. Além do reconhecimento de horas que você tem pelo fato de ter a correspondência de ementas, que serve para integralização de qualquer forma, existe a possibilidade de você ir por essa estratégia que é o que eu estou tentando fazer. E só mais uma coisinha, que a Ana fala sobre a questão do plano de estudos, na primeira fala dela, e que eu fiquei pensando um pouco, porque eu acho que eu não falei sobre isso. O plano de estudos no intercâmbio, ele não é propriamente um plano de estudos no meu caso. É basicamente uma tabelinha que eu falo qual disciplina que é correspondente e qual que é a carga horária. Eles não exigem que eu falo, essa disciplina é correspondente dessa por conta disso, disso e disso. Eu só preciso dizer quais disciplinas que eu tenho vontade de me inscrever quando eu vá para a universidade. E essa inscrição, essa é somente uma pretensão. Significa que eu quero fazer essas disciplinas, não significa que elas vão ser ofertadas. Então, pode ser que você selecione 4 e nenhuma das 4 seja ofertadas. Quando eu cheguei aqui, eu conheci uma menina que era da Unicamp, que inclusive voltou para o Brasil por conta do coronavírus e tudo, e uma menina que era da UFRJ. Eu, graças a Deus, porque minhas disciplinas eram todas obrigatórias, eu consegui que as 4 fossem ofertadas, que eu tinha selecionado. Elas conseguiram que 2 fossem ofertadas, porque uma era obrigatória, mas era de quatrimestre, não era tipo todo quatrimestre, era um sim e outro não. E a outra, que era da UFRJ, ela conseguiu 3. Uma foi cancelada. Então, é uma possibilidade. Não está garantido que você vai cursar essas disciplinas, mas você tem que, de qualquer forma, apresentar. E é bom, caso você tenha um orientador professor, é bom você conversar com ele, inevitavelmente você vai fazer, mas caso você não tenha, é bom procurar um professor que te oriente, porque quando eu selecionei as disciplinas, eu conversei com a minha orientadora, o caso da Iana é um caso paradigmático por isso, porque você tem que ter uma orientação mesmo que mínima, e a função do professor em certa medida é isso. Eu conversei com a minha orientadora e disse, eu quero cursar essas disciplinas porque me parece que eu preciso me formar com coisas, conteúdo de lógica que eu não tenho no direito. E ela me disse, sim, é importante. E me deu sugestões sobre quais seriam professores interessantes, buscar entrar em contato, qual que seria a forma como eu deveria me portar dentro da universidade. Então, para não sair tipo como segue em tiroteio, perdido, e ter que aprender tudo, porque tomem como exemplo como a gente chega na faculdade. A gente chega no primeiro semestre, uma loucura, porque a gente é bombardeado de um tanto de informação, a gente não sabe o que fazer, e muitas vezes a gente não consegue fazer tudo o que quer, a gente fica frustrado. Só que você tem o primeiro semestre e tem mais 9 semestres. São intercâmbio que só você vai ter só o primeiro semestre. Então, tipo, se você não vai preparado, você vai passar só a fase de bombardeio e não vai aproveitar devidamente. Então, é bom sempre ir precavido.
Temos mais uma pergunta para a Iana. Eu acho que agora as perguntas estão encerradas. É da Natália de Ambrosio. Iana, a bolsa era suficiente para o custo de vida no Ceará? Então, é, é uma boa pergunta essa. Eu recebi a bolsa de R$ 600, né, que era a bolsa de quem não era fumpista ou quem era fumpista nível 4. Então, ela dava tranquilo para eu me alimentar e tal, mas para pagar o aluguel eu precisava de ajuda. Então, a minha mãe me ajudou. Aí, depois que eu consegui o estágio lá, eu já não precisava mais da ajuda da minha mãe, eu consegui me manter lá. Só que aí é isso, né? Como a bolsa varia de fumpista para fumpista, né? De nível da FUMP, o nível 1 da FUMP ganha mais ou menos R$ 1.200. Se fosse lá no Ceará, eu conseguiria viver tranquilamente, assim. Porque, por exemplo, né, eu pagava R$ 400 de aluguel, com tudo incluso, assim, internet, água, tudo, e me alimentava mais ou menos nos dias de semana, eu me alimentava no bandejão, então dava para viver, e depois, se eu quisesse sair, quisesse fazer alguma coisa, eu tinha um dinheiro razoável para isso, assim. Então, eu acho que é importante isso, você ver o estado que você quer ir, conhecer esse estado, tipo assim, eu estava na dúvida entre ir para a UFC, para o FBA e para a Universidade Federal de Pernambuco. E aí eu fui pesquisar essas coisas, né? Tipo assim, custo de vida, a questão da matéria que eu queria fazer, que acabou também não sendo ofertada. Então, e aí eu acho que isso é importante. Aí quando eu fui fazer, né, pesar as coisas, a UFC acabava sendo o lugar mais acessível, assim, porque a UFBA, todo mundo que eu conversei falava que Salvador era uma cidade muito cara para viver, tanto aluguel quanto alimentação, então isso me deixou um pouco receosa, assim. E lá no Ceará já era um pouco mais tranquilo, as pessoas que eu conversei foram bem, né, animadoras com isso, falaram, não, aluguel é tranquilo, e na região da universidade tem muita república, enfim, tem muito lugar barato para morar e é um lugar central, assim. Então, acho que isso é importante. E é isso, assim, a bolsa foi suficiente. No meu caso, como eu ganhava a bolsa mínima, eu ainda precisei de ajuda, mas dependendo do nível da FUMP que você for, e você fazendo essas pesquisas e tal sobre o custo de vida, eu acho que dá para viver tranquilo, assim. E é isso. Obrigada. Então, pessoal, como não temos mais perguntas, eu vou dar por encerrado a nossa terceira oficina de planejamento acadêmico. Quero agradecer a todos presentes, quero agradecer principalmente aos nossos palestrantes, foram brilhantes, foram excelentes palestras. Foi muito bom ter vocês aqui hoje, tenho certeza que todos nós sairemos mais engrandecidos depois dessas palestras. Para quem ainda não preencheu o formulário para a certificação, o formulário está disponível no chat. É isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau.